Na pandemia, o que eu mais senti, acho que foi apreensão pelos que estão à minha volta, pela minha família, pela minha namorada, por todos os meus parentes que estavam em locais que eram perigosos de serem infectados. Na pandemia, eu senti medo pelos meus filhos, meus pais e tristeza ao ver muitas pessoas passando necessidade, com dificuldade, buscando uma forma de se manter, de se alimentar durante todo o dia. Na pandemia, eu fiquei muito com medo, por causa desse desconhecido, né? Esse vírus, a gente não sabia como que era a transmissão, até hoje a gente não sabe que tipo de reação cada pessoa vai ter se tiver a doença. Fiquei muito com medo, né? Por causa dos meus pais, os meus filhos. Eu sempre tive que trabalhar, não parei nesse período e a gente fica para lá e para cá, a gente fica com medo, né? Sem saber o que pode acontecer. Na pandemia, eu senti muito medo de perder os meus parentes, inclusive meus avós, né, que são pessoas de mais de idade. A insegurança de ter que trabalhar e levar o vírus até a casa, que a gente acaba sendo próximo, e o medo de uma conversa, de um abraço. Na pandemia eu tive 2 medos muito grandes. O primeiro foi por causa da minha mãe, que já tem problemas de saúde, ela já tem doença autoimune. E aí quando ela pegou, eu fiquei desesperada, mas graças a Deus deu tudo certo. E o segundo medo, é claro, foi pela perda do comércio, né? Porque a minha família é toda comerciante e aí a gente ficou sem fonte de renda durante todo esse tempo. Na pandemia eu senti muito medo, porque eu havia acabado de descobrir que estava grávida. E aí aquele vírus desconhecido, ninguém sabia o que podia acontecer. A gente imaginou que seria por poucos dias. Quando a gente foi ver, eu já estava quase ganhando meu filho e ainda não tinha acabado. Na pandemia eu me senti perdido, uma sensação de precisar me reencontrar por muitas vezes. Eu passei um período de desemprego muito grande. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde anunciou o surgimento de um novo vírus, o coronavírus. Em pouco tempo, a doença se espalhou por todo o mundo e foi considerada uma pandemia. 1 ano e 5 meses depois, ainda estamos aprendendo a lidar com vários sentimentos como o medo, a angústia, a tristeza e muitas vezes a dor da perda. Estamos aprendendo também a lidar com o isolamento social, a solidão, a falta de trabalho ou trabalho em casa. Diante de tudo isso, os impactos na nossa vida são grandes que essa pandemia deixou e que ainda fazem parte da nossa rotina. E se por um lado as feridas estão dentro de nós, ainda estamos aprendendo também a lidar com a nossa saúde mental. Um problema. Antes da pandemia, a gente já tinha uma situação bem preocupante quando a gente pensa em saúde mental dos brasileiros, né? Então, antes da pandemia de Covid-19, a gente tinha uma pandemia de transtornos mentais, a gente tinha uma pandemia de suicídios, né? Então, a pandemia de suicídios, ela existe há algum tempo já. Então, para a gente que trabalha com saúde mental, tanto na psiquiatria como na psicologia, a gente já estava alerta para isso e muito preocupada com isso. Você pega uma pessoa que já é ansiosa, que já tem uma natureza mais ansiosa, né? Uma população que já tem problemas financeiros, que já tem problemas sociais, que já tem problemas de pouca maturidade, né? O brasileiro, em geral, é bastante imaturo, tem dificuldade para resolver coisas do dia a dia, de relacionamento no trabalho ou em família. Então, você pega essa população e você injeta nela um vírus que as condições naturais para você enfrentar esse vírus são de cerceamento da sua liberdade. Então, você não pode ir e vir, você não pode sair de casa, você não pode encontrar os familiares, você não pode comemorar, você não pode fazer nada. Então, essa privação de liberdade, ela vai amplificar uma pessoa que já tem um transtorno mental.
De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, mais da metade dos brasileiros sentiram que sua saúde emocional e mental piorou depois do início da pandemia. A pesquisa revelou ainda que 41% das pessoas relatam ter sintomas como ansiedade, insônia ou depressão. Quando as pessoas começaram a sair, muita gente procurou clínica psicológica, muitas vezes procurou psiquiatra, porque eu não consigo mais. Isso está me esgotando, está me estressando, eu estou preso dentro de casa. Imagina uma pessoa que tem uma vida social, de sair, de jantar fora, de reunir os amigos e de repente acabou tudo aquilo. Então as pessoas precisaram se readaptar e aquele conhecimento sobre o quem sou eu que as pessoas nunca fizeram, elas sentiram uma necessidade muito grande. Por quê? Precisa lidar com algumas emoções, mas eu nunca parei para pensar sobre essas emoções. Então a busca por clínica psicológica no meu consultório aumentou em torno de 200% a procura, né? Tem psicólogo que não... Eu, por exemplo, não tenho mais horário, então eu vou passando porque a procura aumentou. Mas teve um lado bom, porque antigamente as pessoas falavam assim, eu não vou procurar psicólogo porque eu não sou louco. Tinha essa linha de pensamento. Hoje não, as pessoas se abriram para buscar psicólogo. Eu acho isso ótimo, toda pessoa deveria fazer psicologia para se autoconhecer. É importante, né? Mas ninguém nunca parou para pensar sobre isso. Então a pandemia de Covid, ela trouxe para a gente uma amostra do que realmente está acontecendo, né, na nossa realidade. Então, quadros de suicídio, adolescentes, até crianças, né, com quadros de depressão, com automutilação, né, o aumento de suicídios, o aumento de transtorno depressivo e transtorno ansioso, o aumento de pânico, o aumento das psicoses, né? A ansiedade é um dos principais problemas de saúde mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 3 pessoas sofre de ansiedade no mundo. O Brasil é o país com o maior número de casos de ansiedade. E o mais grave é que um problema de saúde mental pode levar a vários outros diagnósticos. A ansiedade é o começo de tudo. Por quê? Quando a ansiedade realmente acontece, o meu corpo começa a sair, o meu corpo começa a dar uma deslizada, começa a sair mais para o acostamento. Por quê? Porque o meu físico começa a dar sinais. A própria falta de sono, a irritabilidade, a ansiedade me faz sair da minha nivelação, né? Do meu nivelamento. A ansiedade me tira desse nivelamento. Então tudo começa por ela. Então ter ansiedade mediante uma entrevista de emprego, um vestibular é comum. O problema é quando eu tenho ansiedade em diversas horas do dia. Será que eu vou conseguir dormir? É aquela questão, né? Eu deito na cama para dormir, o sono não vem, eu começo a brigar com o sono. Eu tenho que dormir porque eu tenho que acordar amanhã cedo, mas eu não consigo. Esse brigar com o sono é ansiedade. Por quê? Porque eu preciso relaxar para o sono me abraçar e me fazer dormir. Mas se eu estou brigando com o sono, é a ansiedade que me faz brigar com o sono e eu não vou conseguir dormir por causa disso. Então essa ansiedade em excesso começa a me levar para várias situações. Uma mais comum é o estresse. Então a minha cabeça está tão cheia de pensamento, está tão cheia de coisa para processar, que eu não consigo mais lidar com algumas situações. Outro problema cada dia mais comum na saúde dos brasileiros é a depressão. O Brasil é o país da América Latina com mais casos da doença. O que é essa depressão? A vontade de ficar em casa, a vontade de não fazer nada. Porque eu quero? Não, porque o estresse tirou o meu sono, o estresse sugou a minha energia, eu tenho 1 milhão de coisas para pensar, eu não consigo relaxar. Então vamos supor, se eu durmo mal, eu não produzo aquela energia que eu tenho para lidar com as coisas do dia a dia. Né? Então, se eu durmo mal, eu produzo menos adrenalina, serotonina e um monte de inas, que a gente pode dizer assim, que vão me causar prejuízo. Então, a depressão, o que é? É o meu esgotamento. De maneira geral, ter uma boa saúde mental é ter equilíbrio entre o corpo e a mente. Eu ter uma vivência boa comigo mesmo, né? Eu ter uma qualidade de vida boa, e onde eu consiga resolver os meus problemas de forma a que isso não atrapalhe o meu desenvolvimento, não atrapalhe o meu cotidiano e não atrapalhe a minha vida.
e o primeiro passo para ter uma boa saúde mental é o autoconhecimento. O quem sou eu é fundamental, né? É a questão do saber quem sou eu, o que me faz brilhar os olhos, o que me deixa feliz, o que me deixa triste, qual a minha melhor qualidade, qual é o meu pior defeito, né? Quais são os meus dons, né? Para eu escolher uma profissão, para eu escolher um modo de vida, para eu escolher alguma coisa, eu preciso saber o que me completa. O que me faz brilhar os olhos? Então, por exemplo, praticar psicologia me faz brilhar os olhos? Isso que é importante, porque eu não trabalho, eu pratico um amor por algo que me completa, algo que me transborda. Quando a gente sabe quem a gente é, nós lidamos melhor com as situações que vão ocorrendo. Então surge um problema, quando eu sei quem eu sou, eu sei até que ponto eu consigo lidar com aquele problema, quanto tempo eu preciso lidar com aquele problema, o que é necessário fazer para lidar com aquele problema. Porque quando eu tenho o meu limite, quando eu reconheço o meu limite, eu sei até que ponto eu posso ir, até que ponto eu preciso pedir ajuda. Nem sempre é fácil identificar o momento de pedir ajuda, mas algumas atitudes do dia a dia podem ser um sinal de alerta. Falta de sono, insônia, a gente fala paralisia do sono muitas vezes. Então, quando eu durmo mal, quando qualquer coisinha acontece, eu já faço aquele... Parece que explodem aquelas emoções. Então eu passo a ter dificuldade de lidar com pequenas coisas que antes eu tinha maior facilidade. O tratamento de uma doença mental deve ser feita por um psicólogo e por um psiquiatra. Eu gosto de olhar para o ser humano de uma maneira bem integral. Eu acho que cada ser humano é um universo, né? Então eu vou tentar entender o que está acontecendo ali, a realidade daquele indivíduo. E aí, se ele tiver sintomas há mais de 15 dias, eu vou pensar em medicamento para essa pessoa, né? Então, existem vários tipos de medicamento que a gente pode utilizar e essa medida terapêutica é o psiquiatra que escolhe, né? Ele que vai determinar que medicamentos são mais indicados para cada caso. Né, juntamente com a medicação, que a medicação é uma coisa importante, né, muitas vezes é ela que estabiliza os sintomas, é a medicação que melhora mesmo, mas só a medicação é muito pouco. Eu sempre falo para os pacientes, olha, a medicação é uma parte do seu tratamento, né? É importante você, além de tomar as medicações corretas para o teu organismo, na dosagem correta para o teu organismo, a gente precisa de um acompanhamento psicológico, a gente precisa de uma vida espiritual, a gente precisa de uma atividade física e a gente precisa de uma alimentação mais saudável. Apesar de ser importante no tratamento de um transtorno mental, o uso de medicamentos ainda é visto por muitos com preconceito. As medicações em si, elas não são vilãs, né? Eu sempre falo assim, quando o paciente fala, eu tenho medo de tomar remédio, eu falo, poxa, que bom que tem, né? Porque houve um tempo que não tinha remédio, que não tinha medicamento, né? Então, assim, que bom que tem, porque as medicações, elas vão fazer um papel elas vão regular o que está desregulado dentro da composição ali do cérebro, né? Da parte molecular, bioquímica, das neurotransmissões do cérebro. Então, as medicações, elas são importantes, mas geralmente elas são temporárias, né? Quando que você vai tomar um remédio para o resto da vida? Quando você deposita toda a sua vida em cima de uma medicação. Então é aquela pessoa que geralmente ela não quer fazer terapia, ela não quer ter vida espiritual, ela não quer cuidar da saúde do corpo, ela não quer cuidar da alimentação, ela não quer fazer nada. Ela só quer uma pílula para resolver os problemas dela. A Isabel sabe que levar a sério o tratamento é a solução para o equilíbrio da saúde mental. Ela teve depressão no auge da sua carreira como especialista em gestão de projetos sociais. Em 2013, eu estava num momento da minha carreira muito desafiador e da minha vida pessoal também. Eu estava entrando nos meus 30 anos, né? E foi um momento muito difícil, onde eu tive uma depressão profunda, onde eu comecei a desacreditar do meu potencial como pessoa, como ser humano, como mulher e como profissional. Foi uma questão também que bateu no meu profissional naquele momento, né? Muitas pessoas perguntam causas, né, de depressão, e muitas vezes não existe uma causa
correta, eu estava certeira, né, de te dizer foi por causa daquilo, né? Então foi uma junção de fatores, né? A depressão ela é multifatorial. Então eu estava num momento que eu estava com desafios profissionais, desafios pessoais, né? Mas eu costumo dizer que foi um encontro muito grande comigo mesma, com as minhas questões, com as minhas dúvidas, né? E também uma questão química, que a gente tem que lembrar que isso também existe, né? E foi uma depressão onde eu voltei, eu costumo dizer que eu voltei ao meu seio materno, né? Ou seja, minha mãe teve que voltar para dentro da minha casa, eu já com 32 anos, para fazer com que eu comesse, fazer com que eu me movimentasse. Eu fiquei 8 meses afastada do meu trabalho. E o desafio, acho que maior, era me entender dentro daquela pessoa, né? Era uma nova versão da Isabel Marçal. E que nova versão era aquela, né? Então muitas pessoas, a grande maioria das pessoas se afastaram de mim, eu não as culpo, porque é muito difícil lidar com uma pessoa que perdeu todas as suas características. Logo, a Isabel procurou uma nova oportunidade de trabalho, mas aí ela precisou enfrentar mais uma batalha. Eu tive uma organização que não me contratou pelo meu histórico de depressão. Mas foi depois que essa porta se fechou que a Isabel conseguiu enxergar um horizonte cheio de oportunidades. E a partir daí começou uma vontade muito grande de a gente falar sobre prevenção de saúde da mente. Como que a gente cuida da nossa saúde da mente? Porque a gente não fala sobre isso, né? Ou a gente fala idealizado de uma positividade tóxica, né? Ou a gente fala da doença. E aí surgiu a ideia de fundar um instituto, tanto pela percepção pessoal minha e da Milena, como a gente via aqui no mundo, isso foi em 2017, necessitava-se, né, dessa fala, de falar sobre saúde da mente. Hoje a gente tem a pandemia que tira esse véu, né, e a gente mostra que já existia uma pandemia de saúde da mente, né? Mas em 2017, 2018, quando a gente começou, pouquíssimo estava se falando ainda sobre saúde da mente. Hoje, o Instituto Bem do Estar trabalha em diferentes frentes com a intenção de levar informação e conhecimento, não só para quem sofre uma doença mental, mas para a sociedade como um todo. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente conversar sobre saúde da mente, e a gente trazer informação qualificada sobre isso, a gente vai conseguir diminuir o tabu que é a questão da saúde da mente. O que nós podemos aprender agora, né, com relação a essa pandemia de Covid-19, é que ela evidenciou para nós o estado que o brasileiro está. Eu acredito muito que tem um lado positivo disso tudo. A gente está aprendendo, a gente está crescendo, né, como ser humano. Então, uma mãe está aprendendo que ela pode ser uma mãe melhor. O marido está percebendo que ele pode ser um esposo melhor, né? Um filho está percebendo que ele pode ser um filho melhor, né? Os profissionais estão aprendendo a lidar com as dificuldades do dia a dia. E se ele tiver uma inteligência emocional, ele vai conseguir fazer disso tudo uma grande semente que vai borbulhar e vai crescer dentro dele e vai fazer ele um ser humano melhor. E eu acho que quem captou essa mensagem, né, quem conseguiu ficar mais atento a esses sinais, vai conseguir amar mais. E eu acho que o amor é a cura, né, para esse mundo que a gente está vivendo. Trabalho em casa, aula online, dificuldade financeira, convivência intensa, preocupação. Essa é a nova rotina das famílias que estão vivendo na pandemia. Realidade também aqui na casa da Camila e do Eduardo. O casal antes tinha uma vida estruturada e tranquila. Agora tudo mudou.
O primeiro desafio foi lidar com uma gravidez não planejada bem no início do isolamento social. Eu engravidei, eu fiquei até bastante nervosa quando descobri a gravidez, porque terceiro filho, tudo aquilo, já estava um pouco abalada por ter descoberto a terceira gravidez. E aí, um mês depois que eu descobri que estava grávida, começou a pandemia. Então a gente passou a ficar todo mundo trancado em casa, a gente parou de trabalhar como trabalhava, nossa renda diminuiu muito, então a pessoa que me ajudava aqui em casa a gente teve que dispensar e eu passei a ficar sozinha em casa com as meninas e com ele. O começo para mim foi muito difícil, eu fiquei muito nervosa, muito preocupada, com bastante medo. Se falava muito que grávidas eram um grupo de risco, então eu tinha muito medo. E eu via muitas notícias muito desencontradas. Eu acho que todo mundo no começo da pandemia passou por isso, né? Cada notícia que a gente via falava uma coisa, às vezes, contrária do que a gente tinha acabado de ver, é uma doença nova. O casal ainda teve que se adaptar com as aulas online das filhas e contar com a criatividade para inventar brincadeiras para as meninas. A rotina foi que a Isabel ficava online, né? Na aula online. E a gente tentava com a mãe acompanhando bastante também. A Sara já tinha algumas aulas gravadas, alguns vídeos, depois começou online de novo também, a mãe ajudava. E eu comecei a dar aula também, eu dou aula também de musicalização. Então tinha dia que a gente ficava junto, ela fazendo e eu dando a aula. Aí tinha que comprar computador, essa foi a parte um pouco difícil também de a gente se acertar, né? Eu não conseguia dar aula para o celular, o computador era velho. Mas a gente foi pegando o jeitinho também. Eu acho que a gente teve que voltar muito para a simplicidade, né? Eu acho que antes, por exemplo, quando a gente ficava ocioso em casa, vamos todo mundo entra no carro, vamos pro shopping. Agora a gente não tem mais isso, não tem mais para onde ir, né? E cansa ficar só dentro de casa. A gente pode procurar de tudo para deixar confortável, para organizar do jeito que elas gostam, mas cansa. Então, tem coisa que é muito simples, como fazer um piquenique no porta-malas do carro. Elas sempre falavam, deixa a gente andar no porta-malas do carro, deixa a gente andar no porta-malas do carro. Não pode, né? Não pode andar no porta-malas do carro, tem que andar na cadeirinha. Aí o carro fica parado. A gente não sai para lugar nenhum. Qual o problema de colocar elas dentro do porta-malas que elas sempre quiseram? Então tem dia que elas pedem, né, para comer, para almoçar no porta-malas do carro. A gente abre lá, arruma para elas. A ideia delas, né? Foi ideia delas mesmo e vira uma festa. O jogo de cintura também foi necessário na hora de pagar as contas. O Eduardo é músico e por causa da pandemia ele não está trabalhando. A renda da família caiu mais de 90%. Eu vivo de música há 27 anos e aí nunca pensei em ninguém, né, da pandemia. Então foi muito ruim porque eu trabalhava entre 15 e 16 horas por dia em restaurantes, bares, hotéis, casamentos e aí acabou, né? Morreu. Em março até final de meio de setembro eu fiquei parado. Ainda hoje eu sofro muito no futuro, o que vai acontecer. Será que vai dar certo? Eu não consigo pensar em fazer outra coisa porque eu amo muito o que eu faço. Eu não consigo falar, vou mudar de emprego, vou procurar outra coisa porque eu estudei, né? Eu tenho 3 faculdades de música. Fico angustiado, ansioso, nervoso, né? Estressado, a gente fica. E aí o que segura mesmo é a família, né? A família é a base. E é muito bom ter uma família, ainda bem que eu tenho uma família. E se por um lado a renda diminuiu, por outro, o tempo com a família aumentou junto com a fé deles. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito temor a Deus, acho muito importante essa parte espiritual, então eu quero ensinar elas. E se a gente não vai poder levar em algum lugar para ensinar, eu acho até que é minha função isso. Então, a gente ficando em casa, eu consegui organizar uma rotina. Nos últimos meses fiz uma rotina para Isabel, né, Isabel? Com horáriozinho dela fazer cada coisa, começar a ensinar isso e inserir essa parte espiritual na rotina delas. Eu acho que a espiritualidade ajuda muito a equilibrar a pessoa como um todo, inclusive nos seus aspectos mentais. Porque nós não somos divididos. Embora a pessoa possa ser constituída de instâncias, por exemplo, o eu cerebral, o cérebro, a sensibilidade, o ser, o corpo e etc., tudo é integrado.
Muitas vezes o sagrado abastece a mente no desafio diário de pensar sobre a vida e até mesmo a morte. Ainda mais em tempos de angústia como o que estamos vivendo. É nesse contexto que a fé é fundamental. Em horas de profundo sofrimento, naturalmente, nós somos conduzidos ao mais profundo de nós. E quando a gente chega no mais íntimo de nós, a gente chega a um lugar chamado de ser, aonde Deus nos habita. É por isto que este contato com Deus, durante grandes sofrimentos e grandes dores, ocorre de maneira mais profunda, mais autêntica, mais verdadeira. Porque não é possível viver um sofrimento profundo sem você mergulhar em si mesmo. Então, não é que a gente foge para Deus, é que quando a gente mergulha na dor, lá no mais profundo de nós, onde a gente sente esta dor, Deus está. E aí, Ele nos acolhe, Ele nos abraça e Ele diz: eu aguento você aqui para você enfrentar esse sofrimento. Desde o início da pandemia até os dias de hoje, os idosos fazem parte do grupo de risco. Até por isso que os cuidados com eles foram redobrados. Mas, por outro lado, muitos tiveram que enfrentar os dias, a rotina do dia a dia sozinhos. Até por isso que aumentou os casos de ansiedade e também depressão nessa faixa etária. Aqui nesse lar de idosos que fica na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, por exemplo, as visitas antes eram recorrentes, o que ajudava muito na saúde mental deles. Com a chegada desse novo vírus, elas foram suspensas. Agora não tem jeito. Os funcionários daqui se tornaram os amigos e também os familiares deles. Quando eu comecei a ver lá na Europa o que estava acontecendo nos residenciais para idosos, eu já encerrei as visitas aqui. A última pessoa que entrou dentro do residencial como visita, acho que foi 8 de março de 2020. Então já fui suspendendo as visitas e já fomos tomando algumas medidas, começando já a usar máscara, procurar, mas realmente foi muito de uma hora para outra. Foi muito difícil. Nós nos tornamos uma grande família, então todas as angústias, os momentos assim que eles estavam mais entristecidos, a gente que ali dava um suporte, porque quando eles têm uma certa idade, igual 90 anos, eles já têm dificuldade de escutar, então mesmo que fale com a família por WhatsApp, não é a mesma coisa, porque não escuta direito. A visita vem, mas a visita vem de máscara, eles também de máscara, então eles também não escutam direito. E uma coisa que eu percebo muito, assim, o brasileiro é um povo muito afetuoso. Então nós gostamos de pegar, de abraçar, né? E não tem. Mesmo eles vacinados, nós ainda continuamos com os mesmos protocolos. Por quê? Porque os filhos não foram vacinados. Em pouco tempo, os idosos começaram a sentir os impactos da falta de contato com os familiares e com a rotina fora do lar. O que a gente começou a observar é que alguns começaram a ficar mais assim desanimados. Então, idosos que não tomavam antidepressivo, a geriatra precisou entrar com antidepressivo. Idosos que não queriam assim, tinha dias que não queria comer, então a gente procurava assim, ligava para a família e falava, o que ele gosta de comer? Que de repente dava uma comida diferente para eles poderem comer alguma coisa diferente, por conta desse isolamento mesmo que aconteceu. Não posso mais ir na ginástica da terceira idade, na casa do idoso que nós temos aqui, né? Que te oferece todo tipo de esporte. Você pode ficar o dia inteiro lá, você tem o que fazer lá. Aí não posso mais ir, não posso mais ir no centro, ver comprar qualquer coisa lá. Não posso receber minha família. Eu fiquei mais triste, né? Fiquei mais triste. Mas depois a gente vai caindo a ficha que não tem o que fazer e tem que aceitar a mudança. Para tentar mudar um pouco a rotina no lar, a ideia foi colocar os idosos para ajudar nas tarefas do dia a dia da casa. Eu sempre tive assim, aqui a casa deles.
Então a casa da gente, um seca a louça, um passa água para o amigo, outro ajuda um outro idoso a comer. Então isso a gente tentou incentivar mais ainda. Então aquele idoso, por exemplo, que tem bastante habilidade, o senhor seca a louça para mim? Então ele seca a louça. O outro assim, vamos aqui ajudar, chegou a feira, vamos guardar a feira nos saquinhos? Aí guarda a feira no saquinho. A dona Edeusuíta, por exemplo, começou a cuidar do jardim. Eu gosto muito das plantas, e ponho terra, e molho água, e converso com elas, tiro as folhinhas secas. Isso aí, quando você vê, passou umas 3 horas fazendo isso. Sim, com alegria de ver elas bonitas, fofinhas, nascendo flores. Já a dona Vera ama tocar piano. E escrever. E me ocupo fazendo em verso e em prosa de diversos assuntos que surgem na hora. A gente aproveita e faz alguma colocação a respeito. Além disso, foram intensificadas as atividades com a terapeuta ocupacional do lar. Na verdade, a gente tem que pensar que a gente sempre tem que vir alegre, né? Acho que o problema fica em casa, fica em qualquer lugar. Então a gente tem que sempre vir alegre, cantando, feliz para eles, que eu acho que é o mais importante, né? Então assim, eu sempre trouxe atividades de bingo. Cada semana eu trago uma atividade de cores, desafio de cores, de bingo, dominó, música. Então assim, as festas já foram mais restritas, né? Nossa festa como a Vânia falou, que a nossa festa de Natal foi fechada, mas a gente sempre alegre, cantando, inventando música para eles ficarem mais felizes, né? Diante de tudo que a gente está passando, você já parou para pensar sobre a carga emocional dentro de um hospital, dentro de uma UTI da Covid? Depois de mais de 1 ano de pandemia, os reflexos na saúde mental dos profissionais da saúde estão aparecendo. De acordo com uma pesquisa feita pela FGV, 80% desses trabalhadores relatam problemas em sua saúde mental no último ano. Eles relatam sentimentos de ansiedade e medo e ainda cansaço e tristeza. Diante desse cenário, uma médica resolveu trazer um pouco de esperança e também conforto para a equipe médica. Olha só. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Ela é Bruna Falu, uma médica residente que trabalha em uma UTI em São Paulo. Tá aqui por Skype com a gente e vai conversar sobre essa ideia que é tão bonita, né? Eu sou residente de clínica médica do 1º ano, atualmente no Hospital M. Boi-Mirim, né, Hospital Municipal Moisés Deutsch, sob a gestão do Albert Einstein. E dentro da residência, a gente passa por vários serviços no hospital. E naquele mês, tem pouco mais de 1 mês que eu estou na residência, naquele mês eu estava passando no estágio de UTI e cuidados paliativos. A minha principal motivação naquele momento foi honrar a minha equipe. Eu queria dar um pouco de esperança para a equipe, eu queria mostrar para eles que eles podem continuar, andar 1 milha a mais, continuar fazendo, se empenhando. E eu vendo ali os colegas, os meus preceptores, os meus coordenadores médicos incessantes, incansáveis ao lado dos pacientes. Eu queria honrar eles, eu queria dar força para eles continuarem. E por outro lado, olhando para os nossos pacientes, eu queria diminuir a distância. Eu queria diminuir a solidão, aquela repercussão contínua daquele barulho, daqueles aparelhos. Eu queria mudar aquilo por uma melodia que trouxesse vida, que trouxesse luz, que trouxesse esperança, que pudesse fazer eles acreditarem de alguma forma que Deus pode mudar situações. Então eu queria entrar ali naquele momento para abraçá-los através de música, a trazer esperança, trazer amor, trazer vida. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Na hora, várias reações,
vários pacientes começaram a cantar, começaram a chorar, alguns levantaram as mãos, contactaram. A equipe, muita gente chorou da equipe, muita gente me abraçou, agradeceu. No final de um dos vídeos, eu estava na emergência, né? E aí um colega virou para mim e falou assim, nossa, eu estava tão cansado, mas agora, se precisar, eu faço 24 horas. Eu acredito que Jesus, ele se fez pessoa por nós. Então eu acredito nesse ministério de Jesus, de pessoas para pessoas. Então enquanto nós estivermos ali uns pelos outros, haverá esperança. Enquanto houver fé, haverá milagre. Né? Jesus, ele nunca se moveu somente por necessidade, ele se move por fé. Né? Ele vira para as pessoas e fala assim, vai em paz, tua fé te salvou. Né? Ele opera milagres pelo poder da fé. Então eu queria criar esse ambiente de fé, reacender essa chama. E a música fala sobre isso, né? Ela fala que se o mundo te fizer cair, a mão poderosa do Senhor te levantará. Então eu queria deixar naquele momento aquela mensagem de que nós não estamos sozinhos, né? A luz de Jesus que brilha estará ali por nós. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Quando a gente fala de mente saudável, existe uma ligação muito grande também com a alimentação. De acordo com uma pesquisa do Instituto Bem do Estar, 32% dos brasileiros não conseguiram manter uma alimentação saudável na pandemia. E a gente sabe também que uma alimentação equilibrada é muito importante para o nosso corpo e, como eu falei no começo, muito importante também para a nossa mente. Por isso a gente convidou a doutora Lenina, que é nutróloga e está aqui comigo para conversar sobre isso. Doutora, vamos lá. Me conta a ligação da alimentação saudável com a boa, né, o nosso bem-estar realmente cerebral. Então, a gente considera que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, assim, o que quer dizer isso? Que a produção dos neurotransmissores, que são hormônios muito importantes lá no nosso cérebro, ele começa no intestino. E para começar bem feita essa produção, a gente tem que ter um intestino que funcione bem e comer alimentos que tenham algumas substâncias que favorecem essa produção, né? Então, assim, a gente combina intestino saudável e boa alimentação, alimentos saudáveis, que vão começar essa produção e deixar o nosso cérebro mais tranquilo, a gente mais feliz, vamos dizer assim, a gente dormindo melhor, enfim, a gente com aquela tranquilidade, com satisfação, sem ansiedade, sem depressão, justamente porque a gente começa toda essa produção no intestino. E doutora, para isso, para ter uma alimentação saudável, a gente tem opções também baratas, coisas simples do dia a dia, como algumas que estão aqui com a gente, Exatamente, né? Na verdade, a gente tem aqui algumas opções de alimentos que a gente acha em praticamente todos os lugares. Esses alimentos, eles são ricos em uma substância que se chama triptofano, né? E, por exemplo, a banana, ela é rica em triptofano, o ovo, as nozes e as castanhas, o chocolate amargo, lembrando que o chocolate não amargo, né, o chocolate normal, ele é rico em açúcar e aí prejudicaria isso, então seria o chocolate amargo, e a aveia, por exemplo. Existem outros alimentos, mas esses são muito básicos e que a maioria das pessoas consegue comprar, tem acesso, né, e principalmente aqui a gente tem que lembrar também da água. A água não tem triptofano, mas um intestino bom, ele funciona quando a gente toma bastante água. E aí não adianta comer os alimentos certos se a gente não se hidratou bem e se esse intestino está muito solto ou muito preso, né? Então tudo começa com um bom copo de água. Doutora, a gente sabe também, né, que a pandemia deixou as pessoas mais estressadas, mais ansiosas, né? Mais ociosas. O tempo em casa realmente fez com que muita gente passasse a se alimentar mal, né? E qual o impacto isso realmente a longo prazo na saúde? A gente vê muitas pessoas que ganharam peso realmente na pandemia, né? É um alerta? Isso, é um alerta, assim, de que a qualidade de vida dessas pessoas está diminuindo. A pandemia, ela levou as pessoas a consumirem muito comidas industrializadas, enfim, frituras, doces, açúcares, e no fim das contas a gente acaba prejudicando essa absorção desses nutrientes que estão em alimentos mais simples, né? E doutora, ainda falando sobre isso, é o seguinte, a gente vai conhecer agora uma história da Fernanda, e ela tinha ansiedade, ela tem, né, ansiedade, e na pandemia aconteceu exatamente isso com ela. Em casa ela aprendeu a cozinhar, olha só que bacana, conseguiu emagrecer e tá se sentindo super bem, a ansiedade dela melhorou pra caramba e é um ótimo resultado, né? Com certeza, é assim, a gente tem que partir da gente a melhora, né? E muitas vezes a ansiedade ela pode precisar de uma medicação, enfim, de um tratamento médico mais aprofundado, mas
mesmo que precise, vamos dizer assim, esse start tem que partir da gente. A gente procurar os alimentos mais saudáveis, a gente se preocupar com o nosso intestino, a gente tomar água. Quantas vezes a gente não toma água todos os dias, a quantidade suficiente, né? Fazer essa pequena mudança de hábitos, porque daí no todo isso impacta muito positivamente. Com certeza. Olha, então eu te convido agora para você assistir comigo essa parte aí. Fernanda, uma nova versão aí durante a pandemia. Vamos ver? Vamos. Vamos lá. Agora a gente está aqui na casa da Fernanda, que eu acabei de contar para a doutora Lenina, aí, que conseguiu controlar a ansiedade com alimentação saudável. Ela já está aqui, olha, na cozinha, o lugar preferido dela agora na pandemia, preparando a janta, né, Fernanda? Isso mesmo, tem que organizar a alimentação, né? Seria muito mais fácil. Vou pedir um lanche, vou para um fast food, né? Mas a alimentação saudável requer organização. Então eu sempre procuro deixar uns legumes picados, ter alguma mistura pronta, né? Deixar alguma coisa já descongelada para não ficar naquela sensação, não está descongelado, então vou pedir, ou eu vou comer algo que eu sei que não é saudável, não vai me saciar e daqui poucas horas eu vou sentir fome. Sim. Então, assim, alimentação saudável é sempre planejamento, tem que deixar tudo certinho. Mas olha, você não era assim antes, né? Você adquiriu esse hábito por incrível que pareça, na pandemia, né? A gente costuma dar muita desculpa, né? Eu não tenho tempo, eu tenho que ir para uma reunião, eu tenho algum compromisso, né, de família, então eu vou passar na padaria e comprar um salgadinho. Também adoro uma coxinha, uma esfirra, mas assim, comer todo dia não é a melhor saída, né? Então, assim, esse planejamento da minha alimentação trouxe equilíbrio e foi controlando aos poucos a minha ansiedade. Então, assim, eu falo para quem diz hoje, eu não consigo ter tempo, não consigo me organizar. Pega um período do seu dia, né? Organiza direitinho, vê o que você vai comer na semana, né? Que sempre a gente consegue, né? Se a gente tem tempo para ver uma TV, para ficar no celular, por que não cuidar do nosso maior benefício, que é a nossa saúde, né? Sim, e você se viu realmente num momento delicado, no momento que sua ansiedade estava aumentando, a pandemia estava rolando, você em home office, não estava satisfeita com o que você estava vendo no espelho, como que foi isso? Quando começou a pandemia, assustou todo mundo, né? Fecha tudo, vai todo mundo trabalhar de casa, o brasileiro não está adaptado ao home office, ele não entendia essa dinâmica. Sim. E a casa virou o ambiente de trabalho, virou a escola, virou tudo, né? E aí você entra naquela neura, vamos dizer assim, eu tô em casa, então vou adiantar tal coisa do trabalho. Eu tô em casa, eu vou ficar mais 5 minutos aqui respondendo um e-mail. Nesses 5 minutos você acaba extrapolando do horário e aí junta já o cansaço do dia e você não quer ir pra cozinha. Sim. E aí eu partia sempre, segunda era uma pizza, terça era um lanche, quarta era uma esfirra. E aí quando eu vi, eu tava descontando todas as minhas angústias e as minhas alegrias na comida e na bebida, né? E aí eu percebi que isso não estava sendo saudável, que começou a afetar o meu sono, eu já não estava dormindo direito. E começou a afetar também a minha autoestima. E o resultado disso, de você cozinhar, né, a sua própria comida, tudo, você sentiu realmente no corpo, no emagrecimento, mas também na mente, você se sente realmente mais disposta depois de comer verdura, né, de incluir alimentos melhores na sua vida? Eu me sinto melhor fisicamente, mentalmente. E você, quando tá fazendo umas coisinhas aqui, quando sobra um tempo, também faz um exercício físico, que também é importante no controle da sua ansiedade, né? Sim. Exercício físico, alimentação e exercício físico andam juntos. Então, vou deixar você colocar seus alimentos cozinhando, Perfeito. porque eu sei que enquanto cozinha, você tem um treino te esperando logo ali. Eu tenho um treino me esperando, então não dá pra perder muito tempo. Então, bora lá. Joia. E aí, Fernanda, cansada, deu pra gerar aquela estimulada? Dá pra estimular, Gabi. O importante é fazer exercício físico, seja em casa, seja na rua, quando a academia puder reabrir, mas o que importa é não poder ficar parado. A gente fica suando, fica acabada, mas fica feliz.
Hoje o exercício físico é o que mantém minha saúde mental, é o que controla a minha ansiedade e faz o meu dia ser mais leve. Então, assim, tem dia que eu trabalho 12, 13 horas, comecei um curso novo, tem os imprevistos da vida, então assim, se eu não tiver exercício físico no meu dia a dia, e assim, 7 dias na semana, eu treino sábado, domingo, feriado, não é assim, só de segunda a sexta, não. Eu preciso, exercício físico hoje, ele é a forma que eu encontrei para controlar a ansiedade, ser uma pessoa melhor e enfrentar essa pandemia com mais força. Saúde mental e atividade física, o exercício, ainda mais nos dias de hoje, é um pilar para manter a saúde mental. Porque um dos principais benefícios hoje da atividade física, é comprovado cientificamente, é o aumento do sistema imunológico, que a gente precisa devido à situação que nós estamos passando. Primeiro, é importante se procurar um profissional de educação física para saber modular a intensidade do exercício de acordo com o seu nível de treinamento, tá? Até para não extrapolar e gerar alguma lesão, e aí não seria benéfico, ainda mais na situação que estamos passando. Então, procurou um educador físico, ele vai ver o seu condicionamento físico atual e vai modular o treinamento de acordo com o que você tem. Aqui a gente tem os aparelhos que a academia nos forneceu, então a academia forneceu todos os aparelhos que ela tinha lá pra gente continuar esse treinamento e conseguindo ir na casa dos alunos para que ninguém ficasse sem treino durante a pandemia. Treino do dia finalizado, a fome bateu, então é hora da Fernanda terminar o jantar. A Helena também encontrou no exercício físico uma forma de ter mais qualidade de vida. Há mais de 20 anos ela toma antidepressivo, mas foi nas aulas de Pilates que ela conseguiu controlar os sintomas da depressão. Minha saúde mental, esse problema que eu tenho de ansiedade, de depressão, de tudo, eu já tenho há mais de 20 anos. Só que nunca eu procurei assim, um exercício para me fazer, né? Eu já fiz sessão de psicólogo 3 anos. Eu fui 3 anos no psicólogo, porque a minha filha também me orientou aí. Porque ela viu que eu estava muito deprimida, muito, né? Não queria mais nada, só queria deitar, dormir. Daí eu comecei a ir no psicólogo, que ela também conseguiu arrumar para mim, lá no São Joaquim. Né? Aí depois começou todos esses problemas, né, que eu falei para você, da minha mãe com Alzheimer para me cuidar, do meu irmão com problema psiquiátrico para me cuidar, e eu sem ninguém para me ajudar, eu sozinha. Daí eu fui piorando minha situação de depressão, de tudo, foi piorando. Aí onde foi a Débora, minha filha, né, ela falou para mim, não, mãe, a senhora vai ter que fazer alguma coisa para ocupar a sua mente, para ter um momento seu, só seu. Aí a senhora vai fazer Pilates. No começo eu ficava relutando, eu não queria vir. Porque eu tinha vergonha, eu tenho vergonha, tudo eu tenho vergonha, sabe? Eu sou muito acanhada, muito tímida, eu tenho vergonha. Só que ela me insistiu até que eu consegui vir. Aí depois que eu comecei a vir, eu notei que começou a fazer bem para mim. Tanto para a cabeça como para o corpo, né? Aí eu comecei a vir, gostei e não falta uma aula. Então o Pilates, ele contribui muito para prevenir e combater esse estresse, essa ansiedade. Porque aqui a gente faz um trabalho respiratório. A gente fala que a gente aprende a respirar novamente, né? Então você tem que ter um controle sobre os exercícios, porque você não pode fazer correndo. O Pilates, ele trabalha parte muscular, mas ele também trabalha a mente, né? É a mente que vai esculpir seu corpo. Então você tem que dar um controle maior para os movimentos para poder fazer mais correto. A Elaine começou a fazer Pilates depois de descobrir uma depressão e uma doença chamada de fibromialgia. Há cerca de 10 anos atrás, entrei num processo depressivo. Junto com esse processo, eu vim descobrir que eu tinha uma doença chamada fibromialgia, que é uma dor crônica, né? Uma dor no corpo todo, crônica. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, a atividade física, ela é algo essencial no tratamento dessa doença, para me manter saudável, sem dor, né, e com a vida um pouco mais tranquila, mais disposta, né, porque a dor, ela faz a gente ter indisposição, muito cansaço, e pode startar de novo um processo depressivo. Então, eu preciso controlar a dor do corpo por conta do meu processo depressivo. Foram 3 anos de tratamento para eu poder sair desse processo de depressão. Né? Mas a depressão, tanto a depressão quanto a fibromialgia, ela não é algo que sai da nossa vida e vai embora e nunca mais volta.
a gente precisa controlar situações para que a gente não recaia. E se tem um esporte que cresceu muito na pandemia, foi o ciclismo. De acordo com a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, o aumento nas vendas somente no mês de junho e julho do ano passado foi de 118%. Muitas pessoas encontraram nesse esporte uma válvula de escape aí para a pandemia, para o estresse da pandemia. É o caso da Elaine. Estou chegando aqui para conversar com ela para um passeio, né, Elaine? Sim. Me conta como que foi, assim, essa paixão pelo ciclismo. Você já pedalava antes, né? Sim, já pedalava, né? Pedalava assim, comecei a pedalar com turma. Sempre gostei de bicicleta. E daí, na pandemia, continuei, né? Nós saímos menos pessoas por causa da aglomeração, mas continuamos a atividade física na bike. E você trabalha no setor essencial, né? Sim. Então continuou trabalhando na pandemia. Imagino muito preocupada, né? Sim, muito Também. preocupada, porque nosso serviço é o transporte, né? Essencial. E contato constante com o motorista, com o cliente. Mas eu consegui, graças a Deus, durante um ano inteirinho. Ano passado foi tudo tranquilo. E você encontrou na bicicleta, estava me contando que você sai para pedalar já de manhãzinha, antes de ir para o trabalho, já para dar esse relaxamento, né? esse conforto aí. Isso, para mim é uma terapia diária, né? As meninas, a gente conversa sobre isso. A gente sai de manhã, 6 horas, 6h30, faz um pedal de 2 horas mais ou menos, chega em casa e vai para o trabalho, né? Vai à atividade do dia a dia, é isso que sustenta a gente todos os dias. Isso é muito bom. E você me contou também que você teve Covid, né? Sim, eu tive Covid. Nos primeiros dias, eu fiquei até o 10º dia tomando remédio para dor de cabeça, que o sintoma foi bem assim, dor de cabeça, dor no estômago, enfim. Mas eu acho que a atividade física me ajudou bastante, meu corpo resistir ao impacto do Covid. Porque eu fui ao hospital, tomei remédio mais um dia e depois eu estava bem, graças a Deus. E ó, eu sou super sedentária, não faço nada e eu quero que você me conte aí qual que vai ser a sensação depois desse passeio. Realmente vale a pena todo o esforço? Vale a pena. Eu acredito que você vai sair pedalando e vai começar a pedalar todos os dias, igual a gente. E vai me ajudar também na minha saúde mental, a ficar menos estressada? Vai sim. É uma terapia, viu? Uma terapia saudável. Enfim, barata, porque você sai no seu tempo, você vê a natureza, você curte uma foto, enfim, você curte lugares que de carro você não percebe. Eu imagino. Muito legal. Então eu vou entrar nessa onda também. Vamos, sim. O pessoal já está ali esperando a gente, né? Vamos lá, você vai me ajudando, me orientando? Vamos, não tem segredo. Tá joia, vamos então. Nossa ciclista nova. Oi, oi! Pedalar com a gente. Chegamos ao fim do nosso passeio. Chegamos. Não é isso? Valeu super a pena. Eu tô aqui, ó, cansada. Mas pedalou muito bem, viu? Parabéns. Pedalei. Subiu o morro direitinho. Já posso comprar uma bike? Já pode comprar uma bike, já tá? E eu posso te falar, olha, que eu tô cansada, mas o sentimento realmente é de tranquilidade, sabe? Aquela missão cumprida, de ficar realmente com o coração em paz, é muito gostoso. É muito bom mesmo, no meio da natureza, né? O pessoal. Valeu muito a pena, muito obrigada por ter recebido a gente, ver a nossa equipe. E quem sabe daqui pra frente... Pode voltar mais vezes, né? Com certeza, daqui pra frente eu adquiro hábitos mais saudáveis para minha saúde mental, né? Sim, isso é muito importante. Obrigada, viu? Obrigada a você. Uhul!